Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar, e o assunto de hoje é a formação do time do CSA para o jogo contra o Fortaleza. CSA que não faz gol, gente. 500 minutos, mais de 500 minutos sem o CSA balançar a rede. Antes da gente conversar sobre esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a participar conosco dentro desse projeto de divulgação do esporte, do futebol em Alagoas, e até trazendo uma métrica aqui do YouTube, que pede que o canal tenha 1000 inscritos para poder participar, fazer lives, e aí seria mais um canal para a gente trocar ideias, para a gente debater, para a gente conversar sobre o futebol, o esporte em Alagoas. Mas vamos ao assunto, né? O CSA tem mais um jogo pela Série A nesta segunda-feira, enfrentando a equipe do Fortaleza no estádio Ripelé. Assusta que o time do CSA tenha 3 gols no campeonato. 3 gols. Assusta que o CSA seja uma das equipes que menos chuta em gol, que menos finalizações tem. E assusta que o CSA já tenha passado dos 500 minutos sem balançar as redes. Time que não faz gol, que não chuta, ele não vai conseguir vencer jogos. E o CSA precisa dessas vitórias para manter-se muito próximo de sair da zona de rebaixamento e não permitir que as equipes que estão um pouco à frente dele possam desgarrar, possam abrir vantagem. Então, para o CSA é fundamental voltar a vencer, e essa expectativa de um jogo em casa é importantíssima para o CSA ter essa condição de buscar a vitória. Além disso, o CSA enfrenta uma sequência de jogos de times que estão rigorosamente nessa zona de rebaixamento ou com proximidades a ela. Já enfrentou o Vasco, vai enfrentar o Fortaleza, vai enfrentar o Fluminense, Cruzeiro, Chapecoense. Então são equipes que estão nessa briga. E se o CSA conseguir pontuar satisfatoriamente em relação a essas equipes, sem dúvida nenhuma ele tem chances de sair dessa zona de rebaixamento ou de ficar nessa proximidade de sair da zona. O técnico Argel precisa de tempo para trabalhar. É injusto, por mais que existam restrições ao trabalho do Argel, mas é injusto cobrar do Argel um time do CSA competitivo, um time do CSA rendendo com tão pouco tempo de trabalho. O efeito colateral da saída do técnico Marcelo Cabo, porque o CSA não tem tempo e o Argel precisa de tempo para você ter um time competitivo. Para esse jogo, provavelmente o CSA já terá estreias do Hector Bustamante, que foi um atacante contratado junto ao Atlético de Goiás e que pode vestir pela primeira vez a camisa do CSA. Também há uma nova dupla de volantes, pelo menos pelos treinos, que é a colocação do João Vitor ao lado do Jean Kleber. Eu tenho dito, até na CBN e nas oportunidades que tenho, que gostaria muito de ver o Dauan com o João Vitor. Acho que o João Vitor ainda não tem aquele ritmo ideal, mas é por conta do tempo que ele passou sem atuar, depois que saiu do Coritiba. Mas o Jean Kleber tem, além de um tempo sem atuar, ele tem uma readaptação ao futebol brasileiro. E isso é difícil às vezes, o jogador precisa de um pouco mais de tempo. E isso também traz a necessidade do Argel ter feito sempre mudanças em relação aos seus volantes. Ou seja, ele queima 2 alterações em relação aos volantes por falta de ritmo ou por falta de uma condição física de intensidade para aguentar 90 minutos. Talvez com a presença do Dauan ao lado do João Vitor, o CSA tivesse mais força, mais saúde, mais intensidade em uma partida, em uma competição que exige esse tipo de postura. Mas são treinos que estão sendo feitos, o time ainda não está definido. Acho que o Argel começa a conhecer, inclusive, características dos seus jogadores, porque uma coisa é treinar, outra coisa é levar esses jogadores para o jogo sem conhecer as características desses atletas, e ele tem feito isso, tem aproveitado uma rodagem muito grande de jogadores para conhecer, inclusive, a característica dos jogadores no jogo. E isso é ruim, porque o CSA precisa de uma definição de equipe, precisa de uma característica própria para os jogos. Mesmo que a cada jogo você
mude uma ou duas peças de acordo com também a característica do adversário. Mas torcer para que a semana que o CSA teve de treino, de intensidade, possa se transformar em efetividade, em finalizações e em gols. Porque se não marcar, o CSA vai continuar sofrendo, de repente com a defesa bem postada, com a defesa que não toma gols, mas essencialmente uma hora acontece uma falha, e se você não consegue fazer o gol, eventualmente você vai perder a partida. Por isso que é tão importante que o CSA possa corrigir isso, possa ter esse homem que faça essa diferença, que bote a bola para o fundo das redes, que faça o gol, que o CSA tenha essa expertise, essa qualidade na finalização, até tem criado mais, mas tem pecado sim na condição de finalização. Então torcer para que o CSA seja competente nesse jogo com Fortaleza, que busque essa vitória e que volte a diminuir a diferença para aquelas equipes que estão ou abrindo ou fora da zona de rebaixamento. Esse foi a Opinião na Rede de hoje. A gente volta com outras discussões no nosso próximo encontro. Reforço, se inscreva no canal, deixe o seu like e participe desse projeto para cada dia divulgar, trazer notícias do esporte e do futebol em Alagoas.